Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar dos assuntos que são destaque no noticiário e ainda entender melhor o que está acontecendo. E para isso, nós contaremos com a participação de especialistas, que, aliás, vão também dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que foi motivo de muita polêmica no Congresso Nacional nos últimos dias. A taxa das blusinhas, ou da blusinha. A medida que cobra imposto de 20% sobre as compras de produtos importados com valor de até $50. E para falar sobre esse assunto, nós vamos contar aí com a participação do Marcos Sarmento, ele que é especialista em finanças. Marcos, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Legal, Marcos. E olha só, a grande questão desse assunto é saber para quem é boa essa medida. E a gente vai abordar todos os lados envolvidos, a começar pelo consumidor, que, aliás, é o nosso telespectador. A taxa das blusinhas não será favorável, né? Afinal, o consumidor vai ter que pagar mais, principalmente nesse momento em que as compras em sites internacionais crescem cada vez mais no país? De fato, o consumidor vai ter que pagar mais, mas é uma medida necessária. Afinal de contas, os países que estão exportando esses itens para o Brasil têm, dentro da cadeia econômica, determinados subsídios, né, e pagamentos que acabam favorecendo o produtor daquele país. Então, não seria justo que os produtores no Brasil, que empregam brasileiros, né, fossem desfavorecidos por uma prática de comércio que, de modo geral, no mundo inteiro é desaprovável. Correto. E é bom a gente explicar também que há diferença entre as vendas feitas por empresas que fazem parte do programa Remessa Conforme e as empresas que não fazem parte desse programa. Então, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem essa diferença, por favor. É um assunto um pouco técnico, mas existe, pelo lado do governo federal, um determinado programa que faz com que as empresas que estejam exportando produtos para o Brasil, né, então, como o caso de produtos de menor valor, tenham um determinado regime especial com relação àquilo que é pago de tributo. Isso vai fazer com que, na verdade, de uma certa forma, possa proteger a indústria nacional, né, e também o varejista nacional e, ao mesmo tempo, não permitir que o preço suba tanto para o consumidor. Ou seja, o consumidor ainda vai ter acesso a produtos baratos, só que nem tanto, vamos dizer assim, prejudicando o salário, né, do produtor brasileiro, da fábrica e do distribuidor dentro do Brasil. Isso é interessante, porque isso ajuda, né, ou pelo menos promove que gere mais emprego e que gere mais renda. Apesar de nós termos aí um índice de desemprego no Brasil que até está relativamente estável, nós temos ainda muito que evoluir para melhorar a renda, principalmente do trabalhador brasileiro. Correto. E a nova lei, né, Marcos, também é necessária porque havia brechas na legislação anterior. Algumas empresas, por exemplo, driblavam a lei fazendo o envio de mercadorias por pessoas físicas e não jurídicas, né? A cobrança do imposto era menor. Então, havia uma brecha também, né, Marcos? Exatamente. Ora, como se trata de valores que são relativamente baixos, né, então existe uma quantidade muito grande de possibilidades para que as pessoas possam inundar o mercado brasileiro com esses produtos, o que acaba prejudicando aquele pequeno comércio, por exemplo, que está ali na rua vendendo seu produto, né, e várias outras formas. Então, é preciso identificar por onde, né, os produtos estão vindo para que você possa formalizar e taxar adequadamente, né, até porque é assim que é feito com aquele que produz dentro do Brasil, aquele que fabrica no Brasil, aquele que distribui no Brasil. Então, existe toda uma regra que precisa ser seguida, não apenas do ponto de vista tributário, quer dizer, dos impostos, mas também referente a trabalho e outros aspectos que acabam não estando presentes quando você vai observar como isso é feito em outros países. Quer dizer, no final das contas, eu sei
Claro que a gente quer comprar produtos mais baratos. No entanto, a gente está, na verdade, protegendo o próprio trabalhador brasileiro e as empresas brasileiras, né? Correto. O que ele deixa de economizar agora pode pagar lá na frente, talvez com o próprio emprego, Marcos. Exatamente, porque isso tende a favorecer o mercado doméstico, né? Então você tem uma possibilidade, vamos dizer assim, de que as empresas que fabricam, que distribuem dentro do Brasil possam contratar mais pessoas, possa aumentar a renda dessas pessoas e, evidentemente, isso significa que é um salário maior. Não quer dizer que isso vai ter um impacto muito grande na economia, provavelmente não vai ter. No entanto, é mais um passo, vamos dizer assim, no caminho, né, desse tipo de favorecimento. E com salário maior, evidentemente, as pessoas também tendem a comprar mais, a adquirir mais. Pois é, Marcos, mas esse era um argumento, principalmente do setor do comércio e da indústria, que essa taxa das blusinhas era fundamental e que alguns setores da indústria ainda enfatizavam que o desemprego podia ser em larga escala. Não, não deve provocar desemprego em larga escala, são valores relativamente baixos. De modo geral, não acredito, não existem estudos mais aprofundados sobre isso, mas as pessoas não deverão deixar de comprar tanto por causa do imposto, são valores relativamente baixos. A alíquota também não é assim tão elevada, então não deverá deixar de consumir tanto como estava acontecendo antes. Agora, pelo menos já é uma medida que tende a tornar mais justo para as empresas brasileiras e para os funcionários e para os trabalhadores brasileiros. Tende a tornar mais justo. Até porque, uma observação importante, uma boa parte dos países, de modo geral, também taxa. Inclusive a própria China, ela também taxa produtos que vêm de fora, né, com determinada referência de valores pequenos, como, por exemplo, $50. Tá certo. Bom, a gente falou do consumidor, do comércio e indústria e a terceira ponta dessa discussão, o governo. A medida surge como uma forma de aumentar a arrecadação e, de certa forma, compensar as perdas? Sim, vai aumentar a arrecadação, mas é insignificante em relação à arrecadação no geral do Brasil. Isso não vai representar absolutamente nada de significativo quanto ao que se chama de déficit fiscal, ou seja, aquilo que o Brasil gasta em relação àquilo que arrecada, porque mesmo a soma, né, de todo esse volume que passa a ser arrecadado é muito, muito baixo, é insignificante. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Marcos Sarmento, ele que é especialista em finanças. Marcos, muito obrigado pela sua participação e por essa análise tão precisa que vai ajudar o nosso telespectador a entender melhor o assunto. Eu fico muito feliz em ajudar, sempre à disposição. Grande abraço. Bom, é isso aí, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!